Pai querido, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra mais uma vez. Eu te peço mais nesse momento, Espírito Santo, usa a minha vida. Reconheço que há pessoas que vão ouvir essa mensagem, que precisam demais colocá-las em prática. Mas eu quero me humilhar diante de Ti e pedir para que o Senhor tenha total liberdade para fluir através de mim e encontrar corações abertos, para que possam, no nome de Jesus, não só receber, mas aplicar a Tua palavra. Que todo encantamento caia por terra. Eu profetizo que a mente dos meus irmãos aqui, daqueles que estarão assistindo pela internet, estarão recebendo, abertas para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu tenho falado muito nessa igreja sobre qual é a definição que eu creio ser a definição de sucesso. Fala para o irmão do lado, sucesso. Sucesso, para mim, é ser 100% quem eu nasci para ser. Eu tenho aprendido que você não decide quem você vai ser. Você tem que descobrir quem você já é. Você tem que descobrir quem Deus já fez em você. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 5, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. E uma das formas para descobrir é, além de ter visão clara de onde você está indo, também saber de onde você veio. Isso tem a ver com uma palavrinha muito forte, pouco usada, mas muito forte no nosso meio, que é gratidão. Fala para o irmão do lado, gratidão. Amados, eu sou eternamente grato pelo que eu tenho vivido hoje. Eu sei que eu ainda não estou vivendo tudo que Deus tem me mostrado, e por causa disso eu tenho trabalhado por um propósito maior, porque eu tenho enxergado, eu sei aonde nós vamos chegar daqui a alguns anos. Mas eu também sei de onde eu saí, sei o que Deus fez comigo, e eu creio que todos nós temos essa palavra gratidão em nossas vidas, mesmo que ela esteja escondida. Se você parar para olhar, e você parar e olhar para trás, você vai ver que apesar de momentos difíceis, Deus nunca te deixou, Deus nunca te abandonou. E eu sei que você tem muito para agradecer. E eu sei que Deus também usou pessoas para que te ajudassem nessa caminhada. Pessoas que um dia te deram uma oportunidade, pensa nisso. Pessoas que um dia te ajudaram. Pessoas que um dia estenderam as mãos. Seja sincero comigo, ou seja sincero com você. Pelo menos uma vez, alguém já te ajudou nessa vida. Alguém já te deu uma oportunidade. No início do meu ministério, alguns pastores me ajudaram demais. Eu lembro de um pastor de Ponta Grossa que me viu aqui em Curitiba, lá no São Brás, cuidando dos jovens de uma igreja, e ele me convidou para mudar para Ponta Grossa e cuidar dos jovens de lá e abrir uma congregação. Essa congregação é a congregação das velhinhas que eu vivo falando, que as irmãs tinham 100, 120, 130 anos, davam 1 milhão de anos somando todas elas, e foi uma bênção. Hoje eu não estou mais nessa denominação, mas eu sou eternamente grato pela oportunidade que eles me deram. Ali Deus me ensinou o que é resiliência, ali Deus me ensinou a perseverar, mesmo que eu não pudesse contar com a ajuda de todo mundo. Vou te contar uma história, posso? Eu lembro que naquela época, eu estava abrindo aquela igreja das velhinhas, e aí eu levava um amigo comigo que sabia tocar violão e cantar. E um dia esse irmão, movido por inveja, você está bem? Correndo de um lado para o outro, você não tem pai não? Aí o pior é que o pai dele é o pastor Fernando. Ô Pia, você está bem? Vazou. Quem está aqui? Um dia esse irmão, movido por inveja, ele simplesmente falou assim: não vou mais tocar. E aí eu vou fazer o quê? Tinha acabado de abrir a igreja. Vou fechar a igreja? Vou desistir? Ou vou aprender a tocar violão e aprender a cantar? As velhinhas não ouviam mesmo? Vou aprender. Foi o que eu fiz na época. Meu irmão, não quero ouvir o resultado, amém? Elas não ouviam direito. Mas foi o que eu fiz naquela época. Eu fazia tudo, eu evangelizava, limpava o templo, ele era pequenininho, tinha 30 cadeiras, eu tocava, cantava, pregava, e tinha umas velhinhas endemoniadas ainda. Então, o detalhe é que se você expulsar o demônio de alguém novo,
A pessoa cai e tudo bem, o velhinho cai e morre. Então, você tem que uma mão expulsar e o outro cuidar, e o que ninguém me ajudava. Então eu era o que orava e o que ficava atrás, tipo, pode cair que eu estou aqui. Era demais. Eu sou grato a Deus por aquele tempo. E se hoje eu consigo me manter perseverante no meu propósito, foi porque eu aprendi a ser perseverante lá atrás. O detalhe, queridos, é que é muito fácil se esquecer da gratidão. Quantos que têm votos de confiança e depois de um tempo acabam se desligando de pessoas e começam a atacá-las? Eu não pertenço mais àquela denominação, como já falei. Só que o ano passado eu fui pregar lá. Só que já tinha 14 anos que eu tinha saído. 14 anos depois eu consigo voltar para uma denominação que me ajudou lá no início. Sabe o que eu estou querendo dizer? É que existem muitas pessoas que já foram ajudadas, mas hoje, ao invés de gratidão, há raiva, más palavras, sentimentos contrários nesses corações para aquelas pessoas que um dia estenderam as mãos. Só que o detalhe maior ainda é que isso não vem de hoje. Você pode dizer, isso é de hoje, os anos 2000 e tal. Não, isso já vem de muito tempo. Eu vou contar uma história para vocês que se encontra no final do livro de Gênesis e começo de Êxodo. Se eu for ficar lendo todo esse versículo, a gente vai ficar aqui até as 3 da manhã. Então eu vou contar o que aconteceu. Se você quiser dizer, se você disser assim, pô Biga, isso está na Bíblia, lê depois, metade de Gênesis, metade de Êxodo, você vai ver que tudo que eu falei é bíblico, amém? Mas eu preciso te contar em forma de história, de poesia, música de poesia. Pode continuar essa. Queridos, enquanto José estava sendo treinado por Deus, o povo de Israel gozava de uma certa paz. Mas quando Deus enviou fome à terra, ele já havia providenciado uma saída, que era ter levado José para a terra do Egito antes. Salmos 37, versículo 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que eu aprendo? Que Deus sempre tem uma saída para os seus filhos. E a saída, no caso do povo de Israel, se chamava José. Quem foi José? O homem desprezado pelos seus irmãos, o homem que tinha um sonho, mas que o seu sonho o levou a ser traído e vendido como escravo para o Egito. E tudo isso estava sob o controle de Deus. José, então, ele é promovido depois, tem toda uma história de José, não vou falar sobre isso, mas ele é promovido e ele começa a administrar o Egito. E ele começa a administrar os 7 anos de fartura que tem ali, que acontece na terra. E ele ajunta uma quantidade enorme de comida, ao ponto de poder alimentar não só o Egito, mas inúmeras nações. Certo dia, José, já se dando a conhecer a sua família, ele leva a família para morar no Egito junto com ele. Ali ele dá dinheiro, dá uma terra, dá carinho, dá o cuidado. E era o cuidado de Deus para esse povo. O detalhe é que o Egito teria que ser grato pelo trabalho de José. Concorda comigo? O Egito ia morrer de fome. Deus levanta um cara que transforma o Egito na nação mais rica da época. O José deixou o Egito riquíssimo. Agora, eu faço uma pergunta: como ser grato se eu não conheço a história do meu país, se eu não conheço a história do meu povo? Foi esse caso. Porque olha o que o povo do Egito fez. Êxodo 1, agora eu vou ler alguns capítulos. Êxodo 1, versículos 6 a 8. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito o que a Bíblia está dizendo? Que não conhecera José. A partir desse momento, começa a história de escravidão do povo de Israel. Êxodo 1, versículo 13. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. E lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Além da escravidão, os hebreus eram obrigados a viver debaixo de leis que vinham contrárias às suas crenças. Êxodo 1, versículo 15 e 16, a Bíblia diz o seguinte: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai, se for filho, matai-o, se for filha, deixai viver. Quem aqui tem filho homem? Levanta a mão.
Meu irmão, é mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Imagina você, a sua esposa grávida do menino, descobrem que é menino, não tinha ultrassom na época, quando nasce matavam sua criança. Eles estavam vivendo esse momento. Eram momentos de tensão, de tristeza, de dor. O detalhe é que Deus estava levantando uma pessoa para libertá-los, que nesse caso se chamava Moisés. Daqui a pouco você vai entender onde eu vou chegar, amém? Não vou me ater ao início de Moisés, mas eu vou te dizer que demorou 80 anos. Quantos anos? 80 anos para Deus formar Moisés. Tem gente que quer ser formado em 4 anos no seminário. Às vezes o cara se forma em 4 anos de teologia, quer saber mais que o pastor, quer saber mais do que o líder. E é engraçado porque Deus, ele pegou Moisés e o preparou durante 80 anos. Êxodo 3, versículo 1 em diante. Não vou ler tudo. Vou ler. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Olha o versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés. Gostaram dessa voz? Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Eu conheço o sofrimento deles, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los subir aquela terra, a uma terra boa e ampla. Versículo 10. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E agora começa o processo de libertação do povo de Israel. Moisés volta, conforme Deus havia dito, e Faraó não dava bola para ele, ele fazia um monte de coisa. Deus começa a usar Moisés com sinais, para que Faraó soubesse com quem ele estava lidando. E todos aqui já ouviram falar das 10 pragas do Egito, amém? Inclusive meu filho, porque quando meu filho era pequenininho, da idade do filho aqui do Tiago, do Fernando, ele estava na escolinha aqui de criança da igreja, era em outro templo. E aí ele foi xingar a professora, que é inclusive a mulher do Fernando, a pastora Tiala, ela que cuidava das crianças. E ele não sabia o que xingar, e aí ele olhou e: sua praga do Egito! Aí ela veio falar para mim: Biga, eu não sei se eu estou feliz ou se eu estou triste. Primeiro que eu recebi um xingo do teu filho, segundo que não sabia o que xingar, me xingou de praga do Egito. Então tá bem até, né? Meu irmão, qual foi a primeira praga? Água se tornando em sangue. Segundo, rãs que invadiram o Egito. Terceiro, piolhos. Não sei quando já teve piolho, eu já tive na época que eu tinha cabelo, mas faz muito tempo, aleluia. 4, moscas. Quinto, peste nos animais. Sexta, úlceras. Sétima, chuva de pedras. Oitava, gafanhotos. Nono, trevas sobre a terra. E 10ª praga, morte de todos os primogênitos. Sabe qual é o detalhe de tudo isso? Todas essas pragas vieram ao Egito e não alcançaram o povo de Israel. Imagine-se vivendo nessa situação, a casa caindo, bicho pegando no arraial do lado, e você podendo ver a proteção de Deus. Glória a Deus por isso, né? É a distinção de Deus na mais pura realidade. Só que não foi só isso, vamos lá. Depois da 10ª praga, Faraó deixa o povo ir. Ele se arrepende de ter tomado essa atitude, corre atrás do povo, ao ponto de Moisés ficar encurralado. Na frente o mar, atrás o exército enfurecido de Faraó. Êxodo 14, versículo 15 e 16, na tela. Êxodo 14, 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, e estende a mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Bom, conhecem a história também. O povo viu o mar se abrindo, eles entram pelo mar, e eles realmente viveram aquele versículo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Deus entrou com um socorro tremendo, amém? Se não bastasse isso, pastor, por que você está contando toda essa história? Você vai ver, fala para o irmão do lado, aguarde e confira. Se não bastasse isso,
o povo continuou vendo sinais de Deus. A Bíblia diz que Deus conduziu o povo durante o dia através de uma nuvem e durante a noite através de uma coluna de fogo. Além disso, Deus tornou águas amargas em águas doces para o povo beber. Deus mandou maná dos céus, pão. Eles acordavam e tinha lá um pãozinho para eles comerem diariamente. Começaram a reclamar do pão. Deus mandou codornizes, eram tipo uma ave que toda manhã vinha correndo assim, tipo suicida, vinha e pum, caía na panela. Imagina você todo dia acordar e falar: vem pão, vem pão não, vem carne, e a carne caía. Meu irmão, era exatamente isso que estava acontecendo. Um dia o povo começou a reclamar de sede. Deus usa Moisés e sai água do meio de uma rocha. E até aqui tudo lindo e maravilhoso, amém? Sim ou não? Você gostaria de ver sinais assim na tua vida? Amém? Só que nesse exato momento, uma coisa inacreditável aconteceu. Êxodo 32, versículo 1. Preciso que você leia isso. Vou até tomar um pouquinho de água aqui, para que você entenda o que aconteceu. Vem do povo, o versículo começa assim: mas... vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, olha o que eles falaram: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Agora eu te faço uma pergunta. Vamos entrar na mensagem para nós hoje? Dia de hoje, 2016? Como é que pode um povo que viu tanto milagre, tanta cura, tanto sinal, de uma hora para outra virar as costas para Deus de uma maneira tão trágica dessas? Posso te falar algo? Eu creio que da mesma forma, é a mesma coisa que um casal que se conhece, vive momentos de paixão, vive em momentos de dificuldade, mas consegue se casar, fazem uma aliança de compromisso até que a morte nos separe, e de repente um deles abandona a família e sai de casa para viver uma aventura. Eu creio que é da mesma forma que uma pessoa que um dia chorou diante de Deus, que um dia disse: obrigado Deus pelo seu cuidado, obrigado, eu nunca vou te deixar, mas de repente você vê essa pessoa longe de Deus, e pior, falando mal desse Deus, falando mal das pessoas que o ajudaram. Eu creio que da mesma forma que líderes que estavam implorando por uma chance, agora depois de tantas chances, conseguem abandonar sua paternidade e ainda saem denegrindo a imagem daquele que um dia estendeu as mãos para ajudar. Eu creio que é da mesma forma que filhos, onde seus pais fizeram o possível e o impossível para dar educação, para dar sustento, conseguem hoje desprezá-los e nem ligar uma vez por semana para ver como eles estão. Sabe o que todas essas pessoas têm em comum com o povo de Israel? Querem saber? Sabe o que todas essas pessoas têm em comum com o povo de Israel? Os sinais ficaram comuns. Repita bem alto: os sinais ficaram ou se tornaram comuns. É a esposa que antigamente você olhava e falava: cara, eu sou apaixonado por essa mulher, se tornou comum. Eu vejo ela todo dia. É o esposo que se tornou comum, é a igreja que se tornou comum, os pais se tornaram comuns, o chamado se tornou comum, e aquilo que era precioso, a vida com Deus, os sinais com Deus, os milagres se tornaram o quê? Comum. Querido, eu creio que esse é o desafio de quem quer terminar bem o que começou. Vamos lá, deixa eu tomar essa água santa. Ia falar água benta, mas não é. Eu acredito que esse é o desafio de quem quer terminar bem o que começou. A Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu início. Então, qual é o nosso desafio? Repita bem alto comigo, quase que gritando: não permitir que algo precioso ou alguém precioso se torne comum.
Meu irmão, os milagres de Deus na sua vida não podem se tornar comuns. Eu tive muitos sinais de Deus para vir embora para Curitiba, mas até hoje eu mantenho a minha vida de oração. Hoje às 5 da manhã eu estava aqui orando. Sabe por quê? Porque a manifestação de Deus na minha vida não pode se tornar comum. O Senhor já falou comigo uma vez, tudo bem, agora não tem problema. Não, foi muito legal aquela época, mas tem que continuar sendo legal hoje. Tem que ser legal quando eu tiver 50, quando eu tiver 60, quando eu tiver 70. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? O marido não pode permitir que a sua esposa se torne comum. Mas eu estou 20 anos casado, meu irmão. É aí que você tem que ter formas criativas para demonstrar o seu amor e alimentar o amor dela. Quem assistiu aquele filme como se fosse a primeira vez? Aquilo lá tudo bem, era um caso clínico, tá? Mas isso existe. O caso de você hoje dizer: eu vou surpreender a minha família, eu vou surpreender a minha esposa, aleluia. Síndrome de Saul. E vice-versa, irmãs, quantas mulheres casadas são aqui? Dá um glória. Vixe, vocês estão mal casadas, né? Tem que ser, quer ver, homens casados. Então vamos lá, irmãs. Querida, vocês não podem, depois de casada, se tornar Dona Florinda e esperar o marido com um bob na cabeça cheirando óleo. Sabe, o cara passa o dia todo, se o cara trabalha no escritório, pessoas lindas e maravilhosas, chega em casa e toma um susto, abre a porta, que isso, tá amarrado? Aí, oi amor, desculpa, não dá. Não torne seu casamento comum. Vocês estão entendendo? Eu estou brincando, mas é sério. Sabe qual é o maior perigo de quando você permite que algo precioso se torne comum? Quem quer saber? É que você vai viver da mesma maneira que o povo de Israel. Sabe por quê? Viram muitas coisas, vivenciaram muitas coisas, mas não chegaram onde deveriam chegar. Lembra do que eu disse, qual era a definição de sucesso? Que era ser 100% o que você nasceu para ser? O povo de Israel tinha um destino. Eles nasceram para entrar na terra prometida. Só que a Bíblia diz que eles morreram no processo, eles morreram no percurso, eles morreram no deserto. E isso deve ser frustrante. Imagina você ter um sonho na sua vida, você ter uma terra prometida, e de repente você até vislumbrar, mas as suas atitudes te fazerem morrer antes de chegar. Querido, imagina você chegar e falar assim: meus filhos tinham tudo para ter pais juntos, mas hoje eles têm pais separados, porque a minha atitude foi egoísta, e vice-versa. Estão aqui? Acredito que Deus não quer isso para os seus filhos. Provérbios 13:12 diz: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Deus nunca deu sonhos para os filhos não viverem desses sonhos. Deus sempre dá sonho para quando você entrar, você dizer: uau, alcancei uma meta, qual é a próxima? E de meta em meta nós vamos chegando de vitória em vitória, amém? Então, deixa eu te dar um toque, queridos. Deus não te chamou para morrer na praia, Deus não te chamou para morrer no deserto, Deus não te chamou para retroceder na vida, Deus não te chamou para viver sem esperança. Agora, o detalhe é que para você não morrer na praia, não morrer no deserto, não retroceder na vida e não viver sem esperança, você vai precisar dar valor àquilo que é precioso. Você vai precisar tratar o que é de valor como algo de valor. E eu quero fazer algumas perguntas aqui. Maridos, como é que vocês têm tratado suas esposas? Precisa responder para mim. Esposas, como é que você tem tratado seu esposo? Ficou comum, já casei. Meu irmão, quem me acompanha no Instagram vê que quase toda manhã estou eu e minha esposa malhando. A gente malha para nós, para um curtir o outro. A gente malha para a saúde, mas para ficar bonito para ela. E ela para mim, só que detalhe, nós temos 16 anos de casamento e 4 filhos. Então a gente poderia ter desistido, poderia ter falado assim: tudo bem, vamos lá, vamos se largar. Mas eu tenho que conquistá-la todo dia, ela tem que me conquistar todo dia. E nós amamos ir para a academia juntos, nós amamos fazer dieta juntos, nós amamos fazer tudo junto. Aleluia. Amém? Então, esposa, como é que você tem tratado o seu marido? Se tornou comum e ainda é precioso. Sabe que a coisa mais triste para mim como pastor? Quando eu vejo que as coisas preciosas se tornam comuns muito rápido. Uma coisa é você achar isso depois de 10 anos, outra coisa é depois da lua de mel você olhar e falar: puxa, não aguento mais.
Como assim, gente? Filhos, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem não levantou, você veio da onde, querido? Que cegonha te trouxe, né? Filhos, como é que vocês têm tratado dos seus pais? Meu pai não merece. Meu irmão, entrega para ele a sua dor, entrega para Deus a sua dor. Mas como é que você tem tratado o teu pai? Ele, nada, ele cuidou de você. Agora, vamos ao contrário, quem é pai aqui? Como é que você tem tratado os seus filhos? Meu irmão, tem dia que eu chego em casa, eu tenho 2 meninas e uma criança pequenininha. O meu de 14, chega em casa, eu falei, e aí, como foi seu dia? Bom. Resposta de um homem, um adolescente. E aí, tudo bem? Bem. Como foi a aula? Bom. Tá com fome? Não. Já escovou o dente? Não. Respostas profundas, amém? Tirando ele, a de 18, que fala um pouquinho menos, mas fala. A de 9, o de 4 e a de 33, que é a minha esposa, tem hora que tá os 3 falando ao mesmo tempo. E como homem eu só consigo ouvir uma voz. E aí começa a dar um tilt, e a vontade que eu tenho é dar um grito: para, vocês estão me deixando louco! E nessa hora fazer o quê? Minha filha esperou o dia todo para falar tudo que aconteceu na escola para mim. A minha esposa esperou o dia todo para falar tudo que aconteceu com ela. O meu filhinho esperou o dia todo para falar também. Todo mundo falando, ele quer falar. Ele vai no embalo, às vezes ele não sabe o que falar quando eu falo, você agora. Ele, Ele só quer causar pressão, entendeu? Ele só quer ver o pai ficar doido. Mas a questão é, gente, eles ficaram o dia todo querendo falar comigo. E tem hora que eu tenho que controlar por dentro e dizer, calma. Aí de repente eu desligo, vou para Foz do Iguaçu. Nos pensamentos, vejo um pouco as cachoeiras, volto. Fala, filha. Às vezes eu estou em modo lunar, na lua. Mas quantas vezes eu falei para ela ficar quieta? Fica quieta! E ela olhava assim para mim. E ela só queria conversar. Vocês estão aqui? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Ela é preciosa. Talvez um dia não, um dia ela vai casar. E aí eu vou querer falar com ela, vai falar, pai, agora eu tenho com quem falar. Então, não trate como algo comum aquilo que é precioso. No dia que seus filhos forem embora, querido, tem gente que dá mais atenção para os filhos do que para o marido e para a esposa. No dia que os filhos crescerem e forem embora, só vai sobrar essa véia e esse velho no teu lado. É sério. Tem gente que briga com o marido por causa dos filhos. Os filhos, quando casarem, sabe o que eles vão falar? Tchau, pai. Tchau, mãe. Ah, mas me dá atenção. Mãe, eu fiquei até o tempo que eu podia. Posso fazer uma pergunta? Não, isso é muito forte. Deixa eu ir para frente. É sério que eu vou falar, tá? Não precisa fechar os olhos, só pensa. Pensa no dia da sua morte. Tá amarrado. Pensa o seguinte: quem são as últimas pessoas que vão embora do seu velório? Tenta pensar quem são as pessoas que mais te amam. Tenta pensar agora, quantas pessoas carregam o caixão? São 6, né? 3 ou 4 de cada lado? 3 de cada lado, são 6. Tenta pensar quem seriam as 6 pessoas que carregariam o seu caixão. Pensou? Você tem dado atenção para essas 6 pessoas? Quando me falaram para pensar nisso, foi um choque para mim. Porque eu sei que na hora vai sobrar poucas pessoas para carregar meu caixão. Agora todo mundo é meu amigo. Agora todo mundo gosta do Bigode. Mas na hora que eu for embora, vão sobrar poucas pessoas para carregar. E o meu tempo tem sido para quem? Vocês estão entendendo? Não torne comum aquilo que não é comum. Ou as pessoas que não são comuns, que são preciosas. Cuide. E como é que se manifesta? Meu irmão, deixa eu voltar aqui. Sabe se tem algo, sabe o que é que chateia o coração de Deus? Uma palavrinha chamada ingratidão. E como é que se manifesta a ingratidão? Fala para o irmão do lado, através da murmuração. Então, murmuração sai da onde? Dos lábios. Tem gente morrendo na praia por causa da sua boca. Eu vou ler alguns versículos rápidos, só para você se ligar. Estou quase acabando. Provérbios 20, 19.
Anota aí, lê na tua casa. Provérbios 20, 19. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 20, 20. A quem amaldiçoou seu pai e a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. Filho que vive metendo a boca no pai e na mãe, meu Deus. Outra, Provérbios 19, 26. O que maltrata o seu pai, ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Mais um, Provérbios 18, versículo 7. A boca do insensato é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para sua alma. Mais um, Provérbios 17, 27 e 28. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, até o louco, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Vocês estão aqui? Nessa noite, querido, eu quero te dizer que Deus, eu quero que você aprenda, aliás, não só a sonhar, mas a chegar no seu sonho, amém? Só que chegar vivo, com força, com vigor, assim como chegaram Josué e Caleb. Então, você não precisa morrer na praia, você não precisa se dar mal na vida, você não precisa se frustrar. Há uma terra boa para você, há um lugar que Deus tem sonhado para a tua vida, há um lugar bom. E a única coisa que Deus espera de você é que você não permita que aquilo que é precioso se torne comum. Querido, um dia, posso te falar algo? Um dia você foi tocado por Deus. Um dia você chorou diante dele. Um dia você teve um sonho. Um dia o seu coração se encheu de alegria. Para os casados, um dia você orou: Deus, não aguento mais ficar solteira, não aguento mais ficar solteiro. E Deus respondeu, você casou, as coisas aconteceram. Agora eu faço uma pergunta: o que te fez endurecer o coração, querido? O que te fez olhar para aquilo que Deus fez na tua vida agora com dúvida se Deus te ama ou não te ama? Quer sair da igreja, está brabinho com Ele, está cheio de situações, está cheio de confusões na tua mente, e Deus falando: cadê aquela pessoa que disse que me amaria para sempre, que estaria sempre do meu lado? O que te fez olhar para aquilo que era precioso de uma maneira comum? Nessa noite, vale a pena rever a direção da sua vida, vale a pena ver o que tem saído dos teus lábios, porque assim como a ingratidão desagrada a Deus, o arrependimento agrada a Ele. Pessoas que reconhecem: Deus, eu tenho muito que agradecer, eu estou me pegando nas pequenas coisas. Eu quero te dar essa oportunidade, querido. Sabe, é muito mais fácil a gente olhar para as dificuldades e deixar de ver os benefícios. É muito mais fácil começar a falar mal: puxa, que vida é essa, que droga, olha como eu vivo, do que dizer: caramba, Deus me tirou de lá e eu estou aqui. Meu irmão, um coração grato, Deus não resiste. Então eu queria orar por você. Fecha seus olhos um pouquinho, abaixa tua cabeça. Tanta gente fria com Deus, tanta gente revoltadinha com Deus, revoltadinha com o pastor, revoltadinha com a igreja, revoltadinha com tudo. Querido, olha um pouquinho para a tua vida. Olha um pouquinho para o teu nariz, olha um pouquinho para o teu umbigo, olha um pouquinho para a tua vida. Como é fácil olhar para a vida dos outros e criticar, como é fácil isso, mas não vai te levar a lugar nenhum. Não trate como comum o que não é, querido. Olha o que Ele fez na tua vida. Olha quantas chances Ele está te dando. Você pode dizer: pastor, você não me conhece, você não sabe quantas chances, quantas coisas eu já vivi de errado. Tudo bem, mas você está aqui, você está vivo. Ele te trouxe, Ele te deu mais uma chance. E para que agora sair desse lugar da mesma maneira? Se você hoje quer voltar a Deus, quer voltar o seu coração a Ele, se você hoje quer dizer assim: tá bom, cara, chega, não aguento mais ter essa vida é só ingratidão, só consigo ver o lado ruim das coisas, só consigo ver o lado, sabe, chato da vida. Meu irmão, aquilo que é cinza pode se tornar colorido, só depende do prisma que você olha. E se você quer ajustar o teu foco, você precisa se ajustar com Deus. Ele é o que dá vida Ele é o que dá luz à tua vida, Ele é o que colore a tua história. Mas você precisa querer. Se nessa noite, se você está pela internet, ou se você está aqui nessa noite, quer entregar o teu coração a Ele, de olhos fechados, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Eu quero fazer uma oração com você.
Não precisa ficar em pé, não precisa vir aqui na frente, eu não quero te constranger, mas eu preciso fazer essa oração. Com as mãos erguidas, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço perdão, pelos meus erros, pela forma que eu tenho levado a minha vida. E eu reconheço que Tu és aquele que tem vida para mim, uma vida diferente, uma vida em abundância. Por isso eu reconheço com os meus lábios que o Senhor Jesus é o Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. É para Ti que eu entrego a minha vida, desde agora e para sempre. Pai querido, essas mãos erguidas precisam do Teu toque. Eu te peço, Espírito Santo, traz vida aonde há morte, traz cor aonde há cinza, traz alegria aonde há tristeza, traz, Pai, traz vida onde há morte, em nome de Jesus. Traz, Pai, a inspiração, traz a motivação, traz uma nova história. Escreve escreve algo novo a partir de hoje na vida nessas vidas que estão com as mãos erguidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Ele. Quero falar com você que está na internet e fez essa oração pela primeira vez. Querido, você não tem noção o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para os seus filhos. E se você fez essa oração hoje, eu quero te convidar para procurar uma igreja perto da tua casa e conversar com eles, dizer o que aconteceu. Mas se você quiser conhecer uma igreja Bola de Neve, entre no site boladeneve.com e você verá ali os nossos endereços. Estamos em quase todo o país e vários países também. Amém? Que Deus te abençoe. Foi muito bom estar com você. Deus abençoe, tá? Uma salva de palmas a Jesus por eles.